Você ouve o programa Tudo de Melhor com André Luiz. Aqui a informação e a boa música estão garantidas. Estamos apresentando o programa Tudo de Melhor. Apresentação André Luiz. E no programa Tudo de Melhor hoje, para minha grande alegria, vamos falar de um tema importante, um tema que sempre nós abordamos no programa, que é a saúde mental, mas com um destaque todo especial. Estamos terminando setembro amarelo, o mês dedicado à prevenção do suicídio, mas também a conversar com mais carinho, com mais vagar, com mais atenção sobre saúde mental. Estamos recebendo a doutora Nayane Beckman Bozaipo, ela que é doutora em ciências na área de concentração saúde mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mestre em ciências na área de concentração de psicobiologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, especialista em neuropsicologia, graduada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem título de especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Sua principal linha de pesquisa está voltada para a investigação da resposta de estresse e seu impacto na saúde mental e física ao longo da vida. Foi neuropsicóloga do setor de distúrbios do movimento e neurologia comportamental do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto. Possui experiência docente em cursos de graduação, pós-graduação, credenciados pelo MEC. Atua como psicóloga clínica e pesquisadora na área de neurociência comportamental, com foco em neuropsicoendocrinologia. Na área clínica, realiza atendimentos psicológicos e neuropsicológicos para avaliação, tratamento e orientação de adultos e idosos na abordagem cognitivo-comportamental, com boa experiência no tratamento e prevenção de transtornos de humor. Daqui a pouquinho também eu vou falar mais sobre esse currículo enorme, também com grande passagem internacional, mas eu quero cumprimentá-la, recebê-la e agradecê-la. Doutora Nayane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, André, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar desse assunto que é tão importante. Eu gosto do Setembro Amarelo porque é um momento que a gente tem a oportunidade de falar sobre saúde mental, que a gente precisa bastante. Espero poder contribuir com vocês um pouco hoje. Doutora, o Setembro Amarelo dá um destaque todo especial ao tema suicídio. E aí as pessoas ficam, vamos falar ou não vamos falar? Vamos divulgar ou não vamos divulgar? Quando acontece um suicídio, quando ele é efetivado, as emissoras de rádio têm um código, a TV também, de não ficar destacando, porque talvez isso acabaria influenciando, ampliando. Mas conversar sobre o tema é mais do que nunca necessário, é isso mesmo? Exatamente. A gente precisa lembrar que suicídio acontece. A OMS organizou um conjunto de regras, de orientações para divulgação desse tipo de problema na mídia. E isso é fundamental porque a gente tem que tomar cuidado de não romantizar esse fenômeno, de não mostrar que isso é uma saída fácil, porque não é realmente. Todas as pessoas que eu conheci, já conversei, que ou morreram por suicídio ou tentaram algumas vezes, descrevem um momento de extremo desespero, uma percepção de que não tem saída. E isso acontece no momento em que ela precisa de apoio. Então, falar desse assunto, falar que a gente reconhece que isso está acontecendo, que a gente consegue enxergar o sofrimento dela, pode dar espaço para que a gente busque outras saídas de enfrentamento desses problemas que essa pessoa está no momento. Doutor, algumas pessoas deixam cartas, bilhetes, se despedindo. Algumas escrevem o motivo, outras não. Por que, olha que pergunta fácil, por que a pessoa consegue escrever um pós e não consegue falar antes, não consegue pedir ajuda ou socorro? Por favor, eu preciso de você. O que está acontecendo nas nossas relações que motivam isso? Uma pergunta muito fácil, realmente. Eu vou responder do jeito que eu me sinto mais segura. Não sei, mas eu posso tentar responder. Muitas vezes as pessoas primeiro elas não encontram um ambiente seguro e aberto para escutar o que elas têm a dizer. A gente tem uma educação emocional muito pobre. As pessoas em geral não conseguem dizer que não estão bem, ou se a gente responde oi, como você está? E você diz não estou bem, é muito provável que o seu interlocutor pule bem alto e se assuste, porque de fato a gente não tem esse hábito de escutar
quando as coisas não estão tão bem assim. Um outro motivo que eu acho que é importante é a falta de repertório. Às vezes eu sequer consigo reconhecer em mim as emoções desagradáveis que eu estou sentindo ou algum tipo de problema que possa me sinalizar que algo grave está acontecendo. Pode ser também que essa pessoa não consiga encontrar pessoas apropriadas para quem ela possa falar isso. Eu falo, o outro me escuta, mas ele me responde de uma maneira agressiva ou invalidadora, minimizando o problema. Então, pode ser uma série de fatos. Às vezes a carta é uma maneira que a pessoa encontrou para comunicar o que precisa. E aí eu fico pensando que, bem, ela domina um recurso. Quem sabe ela não pode usar esse recurso antes de tentar alguma coisa mais grave, e usar a escrita, por exemplo, e comunicar isso a pessoas que têm capacidade e competência para escutar. A gente tem hoje o CVV, que é um centro de escuta, tem o Instituto Vitaleri, que são lugares em que as pessoas podem comunicar suas dores e serem acolhidas sobre isso. Falando em escuta, eu acompanhei uma experiência interessante do pessoal lá do Colégio Victor Frankl, que fez, bem ali na esplanada do Teatro Pedro II, algumas barraquinhas de escuta. Uma pessoa sentava e estou aqui para escutar. E as pessoas vinham, sentavam, desabafavam e não tinha, o interlocutor não respondia nada, ele apenas escutava. Essa escuta, nós estamos efetivamente preparados, como a senhora disse agora há pouco, se a minha filha chega agora para desabafar, se o meu amigo, o meu colega de trabalho, o ser humano de verdade, ou por vezes a gente só pergunta por perguntar, como que é isso? É uma boa questão essa. Eu não posso dizer se as pessoas estão preparadas ou não, porque isso é um fator muito individual. A gente precisa lembrar que escutar é uma tarefa muito difícil, porque muitas vezes a gente escuta algo e a gente automaticamente interpreta aquilo de acordo com as nossas perspectivas, com as nossas dores, com aquilo que incomoda. Então eu posso dizer assim, nossa, André, eu tô com frio aqui no estúdio. E aí você automaticamente pode começar a se criticar, nossa, eu não ajustei o ar-condicionado, eu não perguntei não sei o quê, né? Então aquela minha queixa que eu apresentei deixa de ser o foco e você passa a estar atento ao seu comportamento, ao que você devia ter feito. Então isso acaba gerando muito ruído nessas comunicações. Isso de escutar e não reagir, não julgar, é uma habilidade que a gente literalmente treina. A gente treina na faculdade de psicologia, mas também tem outros centros de treinamento para esse sentido. E aí a ideia é oferecer espaços de escuta qualificada. Não vai ser todo mundo que vai ser capaz de aguentar o relato de uma pessoa com muito sofrimento. Daí a ideia da gente saber onde a gente pode direcionar essas pessoas. Por vezes, nós temos algumas pessoas que teoricamente seriam bons escutadores ou seriam alguns canais de socorro. Eu vou na igreja e eu vou conversar com o padre, com o pastor, com algum religioso ou com alguma pessoa que frequenta a igreja. Só que por vezes, ainda retomando esse ponto, a pessoa fala, mas isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta de não sei o quê. Você vai conversar com algum parente, mas isso é mimimi. Aí você vai no seu patrão, mas isso é frescura, você não está querendo trabalhar. As respostas vêm muito rápidas, e quando a senhora falou de escuta qualificada, vem muito no bate-pronto assim, aí que eu desanimo mais ainda, aí que eu não vou pedir socorro, não vou falar com ninguém. Exatamente, é como uma punição, né? Eu estou apresentando o meu problema, eu estou aqui me vulnerabilizando e chega alguém e me dá uma martelada. Isso tem muito mais a ver com quem está escutando, ou não escutando nesse caso, do que quem está pedindo socorro. Isso quer dizer que o socorro ainda é válido, o seu pedido ainda tem sentido. Talvez o que a gente precisa é encontrar alguém que tenha essa abertura, essa competência necessária para escutar de maneira necessária. Bom, o suicídio passa, é claro, por saúde mental boa, e hoje tem uma discussão que as pessoas falam assim, mas antigamente não tinha tanto suicídio. No meu tempo as pessoas não eram tão mole, no meu tempo não tinha tanto deprimido, não tinha tanto ansioso. Com a sua vivência, com a sua formação, realmente existe uma mudança de geração, existem volumes diferentes, estamos, na verdade, ouvindo mais e conversando mais. Dá para fazer comparações? Dá para fazer, e eu posso dizer que hoje a gente tem um número de diagnósticos e de queixas muito maior do que antigamente. Quer dizer que agora a gente tem mais transtornos do que antes? Não fazemos ideia, porque simplesmente antes a gente não conseguia rastrear direito. A qualidade do diagnóstico de saúde mental, ela vem avançando.
a passos de tartaruga ainda, eu reconheço, mas ela está sendo cada vez mais comum, porque agora eu tenho mais profissionais qualificados para fazer esse diagnóstico, as pessoas estão sabendo mais que isso existe e elas conseguem reconhecer agora, nossa, essa minha falta de vontade de levantar, essa minha pouco interesse em fazer as coisas não é normal, isso deve ser um quadro depressivo. Então, esse conhecimento e disponibilidade de recursos de diagnóstico faz com que agora é um dos fatores que faz com que a gente tenha mais diagnósticos de fato. Outra coisa que ajuda é o fato das pessoas estarem mais confortáveis de falar sobre saúde mental. Essa geração nova, geração milênio e agora a geração Z principalmente, são pessoas que de fato estão mais confortáveis em falar sobre si mesmas, diferente das gerações anteriores, porque elas foram ensinadas que era feio dizer isso. Era feio dizer que não está bem. Imagina que você vai falar da sua fraqueza para o outro, né? Tinha uma questão assim. E aí a gente precisa considerar alguns fatores adicionais. Por exemplo, de que agora a gente tem um nível de estresse na vida muito maior do que antigamente. Hoje vocês estão me escutando pela internet. Provavelmente vocês vão daqui a pouco ver algum e-mail, vai chegar uma série de notificações no seu telefone, você vai lembrar do boleto que precisa ser pago. Então, a quantidade de coisas que a gente tem que lidar hoje é muito maior do que era antigamente. Isso faz com que a gente também tenha uma vulnerabilidade maior para o adoecimento mental. E a gente precisa também pontuar que a maneira como as pessoas hoje lidam com a saúde mental é diferente de antigamente. Hoje eu reconheço um problema e vou lá buscar um atendimento profissional. Antigamente a pessoa reconhecia um desconforto, um problema, e aí suprimia a emoção, buscava alívio em uso de substâncias, de álcool, cigarro, a gente tinha um índice maior de violência doméstica, então não dá pra gente dizer que de fato agora tem mais. A gente pode dizer que agora a gente tem mais identificação, e isso de algum modo é bom porque a gente tem a oportunidade de tratar. Em saúde, ao longo do tempo, foram criados estigmas. Se eu machuco, se eu quebro a perna, eu vou no ortopedista. Mas, por exemplo, câncer, as pessoas não conversavam, falavam aquela doença. E saúde mental, as pessoas, mas eu não estou louco. Ou então se eu falo uma coisa diferente, é louco. Se eu acelerei no trânsito, olha o doido. Esses estigmas afastaram mais as pessoas desse contato com o profissional, dessa possibilidade de se sentir, olha, eu preciso conversar com alguém. O estigma foi tão forte assim na área de saúde mental? Sem dúvida nenhuma. Isso eu acho que é um dos principais obstáculos que a gente enfrenta. A ideia de que cuidar de saúde mental é uma coisa que eu tenho que fazer por mim mesmo, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar, eu não devo falar sobre isso com ninguém, acaba prejudicando muito a saúde de uma pessoa sem ela perceber. A gente tem, por exemplo, uma relação muito grande entre adoecimento mental e estresse e doenças cardíacas. Então, às vezes, você está infartando porque você não cuidou da sua saúde mental, porque você achava que aquilo não devia ser feito. Por outro lado, a gente precisa entender também que as pessoas, às vezes, têm medo, porque elas simplesmente não foram expostas a isso de uma maneira positiva. De reconhecer, por exemplo, que, nossa, tá tudo bem eu sentir raiva. Raiva é uma emoção humana, é normal. Tá tudo bem eu ficar com raiva da mãe. Raiva da mãe eu falo que é um tabu, né? Ninguém pode sentir. Pecado mortal. Nossa, jamais eu dizer que eu tô com raiva. Mas mães falham, mães são seres humanos. E se eu reconheço a minha raiva, eu reconheço que algum obstáculo existe ali para alcançar um objetivo. Aí eu posso buscar maneiras alternativas. Eu posso conversar com ela e encontrar uma maneira mais eficaz de a gente se conectar novamente. Então, a ideia aqui principal é reconhecer que saúde mental e emoções são coisas humanas. Não é? Louco eu não sei nem exatamente o que esse termo significa para as pessoas, né? É difícil dizer o conceito para o outro. Mas a ideia aqui é humano. Às vezes sim, a gente pensa coisas que não são lógicas, coisas que não são reais. Mas aí quando a gente conversa, quando a gente olha para elas e conversa sobre isso, a gente tem a oportunidade de ajustar. Por vezes, ao longo da história, as pessoas com qualquer dificuldade mental, qualquer alteração, eram isoladas, internadas, medicadas, embora a medicação também seja auxiliar em determinadas situações, eram medicadas com uma intensidade que viviam dopadas o dia inteiro. São outros fatores também que criam essa situação toda, essa dificuldade da gente encarar essa coisa simples que faz parte da nossa vida? Eu acho que isso explica muito do medo que as pessoas têm em lidar com saúde mental. Porque imagina se eu tenho como referência que quem tinha problemas de saúde mental eram aquelas pessoas, ou dificuldade de ajustamento, né, qualquer coisa nesse sentido, eram aquelas pessoas que eram literalmente depositadas nessas instituições, que eram terríveis, eu não tenho outro adjetivo para qualificar elas.
E isso era fruto de desconhecimento absurdo, né? De fato não se tinha até então protocolos de tratamento adequados para essas condições de saúde mental. Hoje não, hoje a gente já tem um corpo de evidências que mostra que essas condições são tratáveis, as pessoas podem minimizar os sintomas, podem viver muitas vezes sem sintomas e seguir uma vida de qualidade. A questão é o acesso que essas pessoas vão ter a esse tratamento. Pode ser que elas continuem reféns do estigma, porque elas não conhecem ainda que existem esses tratamentos. Então, por favor, divulguem que existem tratamentos para saúde mental, para sofrimento mental. E o outro é uma dificuldade de acesso. Infelizmente, isso é comum no mundo, mas no Brasil principalmente, a gente tem ainda poucos profissionais qualificados para oferecer esse serviço. E se a gente pensar em oferecimento de serviços na saúde pública, isso ainda é muito precário. Se você for procurar hoje um psicólogo na rede pública, você vai enfrentar filas, você vai às vezes não encontrar um profissional, porque o poder público acho que ainda não reconheceu a importância desse elemento. Mas aí cabe à população exigir, aproveitar aí essa época de eleição, que é uma boa pauta para a gente solicitar aos candidatos. Ainda sobre acesso, tem estatísticas que apontam que das 5 carreiras que mais formam é administração, direito, magistério, pedagogia, mas a psicologia está entre uma delas. Hoje nós temos muitos profissionais formando, muitos profissionais com diploma, então eu não sei se eles estão na sequência especializando, apresentando um currículo pesado como o seu, assim, ou se realmente nos convênios médicos uma limitação de guias, por exemplo. Sim, e no serviço público essa ausência, tanto que hoje nós temos defasagem de CAPs na maioria das cidades, não encontra. Na psiquiatria tem pouco profissional. Agora, psicólogos até tem, mas não estão sendo contratados. Aí, como vamos equacionar Exatamente. Todas essas informações? Saiu um dado muito interessante, eu não vou saber o ano dele, mas a porcentagem de profissionais empregados depois de formados na psicologia é uma das mais baixas do Brasil. De todas as profissões, a gente tem uma quantidade de gente contratada muito pequena. Quer dizer que a gente consegue formar muita gente, mas não tem onde essas pessoas trabalharem. E aí elas vão provavelmente buscar consultório particular. Só que o serviço de psicologia é caro. Eu sempre digo isso. Fazer psicoterapia individual é um luxo. Porque você vai, às vezes, empenhar metade do seu salário, o seu salário inteiro. E não é qualquer pessoa que consegue arcar com isso. É, de fato, caro. O que seria o ideal? A gente ter espaços de formação qualificada, para que esses profissionais formados continuassem fazendo cursos de aperfeiçoamento e especialização. A gente precisa de valorização da carreira e lugares de fato em que eles podem ser contratados, no CAPS, no posto de saúde, na empresa X ou Y, para que as pessoas tenham acesso a esse profissional. E eu acho que isso tudo é viabilizado por demanda da população. Quanto mais pessoas reconhecerem que isso é necessário, mais a gente fala sobre isso, mais a gente demanda, e é assim que as coisas vão avançando. No Tudo de Melhor, nós estamos recebendo a doutora Nayane Beckman Bozaipo. Doutora Nayane, e na sua vida, como chegou a psicologia? Como naquele momento de vida eu tenho que fazer minhas opções? Desde jovem, desde de criança, você tinha esse horizonte? Como que foi essa opção? Conte da sua trajetória. Essa é uma pergunta que eu gosto de conversar, de falar. Vou tentar me ater aqui no tempo. Eu não sabia, óbvio que eu não sabia o que fazer, e eu era muito curiosa, isso é o que eu lembro. Eu queria saber das coisas, eu achava muito interessante como é que o cérebro funcionava, por que as pessoas faziam as coisas que elas faziam. E aí meu pai tinha uns livros em casa que dizia assim, que a mente influencia não sei o que lá. Eu falei, gente, que coisa interessante isso. E aí eu descobri que existia uma área que chamava neuropsicologia, que estudava exatamente a interação entre o cérebro e o comportamento. Eu falei, olha, é isso que eu quero fazer. Nem tinha feito a opção de curso ainda. E aí eu fui estudar, eu fui seguindo, e eu não tinha muita certeza ainda do que eu ia estudar. Eu falei, vou estudar para o mais difícil, vou estudar para medicina. Só que eu sou uma pessoa que não gosta de sangue. Então eu ia ser uma péssima médica, eu não ia dar conta de examinar o paciente, não é a minha área. Eu descobri então a neuropsicologia esse dia, e aí eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer. E assim fui seguindo a faculdade. Fiz a faculdade lá na Federal de Uberlândia, conheci aquela faculdade por acaso, porque era o que tinha de vestibular disponível na época, perto da cidade onde eu morava, que era Goiânia. Fiz o curso e aí fiz um curso de qualificação em neuropsicologia na área, e quando eu fui
trabalhar com neuropsicologia propriamente dita durante meu doutorado, a gente também começou a fazer atendimento aos pacientes. Meu projeto de doutorado era com pacientes deprimidos. E aí, como é que você faz uma avaliação cognitiva de uma pessoa que foi muito, muito sofrida na vida, que tem toda uma história e você não dá conta de toda essa demanda? Então, eu comecei também a atuar na psicologia clínica. A gente, óbvio, na faculdade teve formação para atendimento clínico, era uma coisa que eu gostava muito, mas foi no doutorado, no contato com essas pessoas com depressão, com uma história de muito estresse durante a vida, com inúmeras tentativas de suicídio prévias, que eu acordei para a psicologia clínica e falei assim, é isso que eu quero fazer, porque a gente consegue encaixar essas duas coisas, entender que o que as pessoas fazem não é simplesmente uma escolha, porque eu fez porque quis. A gente faz coisas porque muitas vezes o nosso cérebro foi moldado pelas experiências que a gente teve na vida, pelo repertório de aprendizagem que a gente tem, pela nossa herança genética, inclusive, e isso tudo vai culminar no comportamento. Compreender que é um conjunto inteiro de fatores que influencia, permite que a gente vá conseguindo manipular variáveis com cuidado e proporcionar a essa pessoa uma opção de comportamento mais efetiva, mais que permita ela ter uma qualidade de vida melhor. Foi por isso que eu quis fazer. E hoje, depois de uma boa caminhada, você participa de sociedades, de órgãos internacionais. Me conta um pouquinho dessa tua formação, proximidade, desses momentos da sua vida também. Como eu disse, eu sou muito curiosa, né? E aí a internet tem um infinito de informações. Eu comecei a fazer parte, enquanto eu estava trabalhando no Hospital das Clínicas, de uma organização que é uma organização internacional de transtornos de movimento e doença de Parkinson. E ali eu fui selecionada para um curso que tinha o objetivo de treinar profissionais para treinar outros profissionais. Era um curso que envolvia todas as Américas, então pessoas desde o Canadá até o finalzinho ali da Argentina, na América do Sul. E a gente foi sendo treinado para treinar profissionais. Nesse curso eu conheci algumas pessoas da América Latina e eu que tinha o espanhol do Duolingo, eu sempre brinco com isso, né, que Duolingo salva vidas, é uma ferramenta gratuita, mas muito útil, permitiu que eu me comunicasse com essas pessoas e aí então eu fui incluída num grupo de trabalho que agora oferece treinamento a profissionais para a doença de Parkinson na América Latina. Esse ano a gente já foi para alguns países e estão aí pensando em novas oportunidades. Um tópico que me interessa bastante é esse de transtornos neurológicos funcionais. Esses sintomas que a gente tem, que não tem uma base estrutural orgânica, por exemplo, eu vou deixar de enxergar, deixar de mexer minhas pernas, não é porque existe uma lesão orgânica, mas é resultado de um funcionamento do cérebro. E isso é uma área que me interessa muito, tem tudo a ver com aquela minha curiosidade de como é que o cérebro influencia o comportamento. E eu hoje faço parte de uma organização internacional sobre isso também. Eu tive a oportunidade de ser membro fundadora dessa associação, que é a FNDS, e a gente segue aí oferecendo cursos e informação continuada sempre que possível. Você passa por Parkinson, geralmente a incidência em pessoas mais velhas, e eu quero falar de saúde mental na terceira idade, envelhecimento. Existe a senilidade que acaba atingindo um número razoável de pessoas. Como que nós estamos cuidando dos nossos idosos? Ou como nós estamos nos preparando para envelhecer numa sociedade que envelhece mais, que vive mais tempo? Muitas vezes a gente sequer está se preparando, né? Uma sociedade também que exige uma eficiência, uma eficácia o tempo inteiro, uma sociedade de perfeccionismo. Então você não pode ser velho, você tem que fazer botox, você não pode ter cabelo branco, você tem que pintar, você não pode dizer que você está cansado ou sem energia, você tem que tomar um suplemento vitamínico. Então a gente tem toda uma cultura anti-envelhecimento. Isso faz com que as pessoas que se deem conta desse envelhecimento natural, dessas perdas de funções que é esperado, tenham às vezes dificuldade de lidar com isso. E aí vai ser mais um fator de adoecimento mental. A gente vai ter também um conflito intergeracional muito grande, aquela ideia de pessoas que não conseguem escutar, acaba agravando isso também, né? Eu não consigo entender por que meu avô funciona desse jeito, meu avô não consegue entender por que a neta faz alguma coisa que faz, e aí as pessoas vão se afastando, vão ficando à deriva. E isso acaba culminando muitas vezes num outro
momento da vida em que a vulnerabilidade ao suicídio é maior. Né? Pensar nesse fim de vida, pensar que eu não vou ter mais o mesmo desempenho que antes, pode ser muito difícil para as pessoas. E isso tudo pode ser amortecido, se é essa palavra que eu posso usar, por uma experiência de preparação, de fato, de aceitação que a vida agora é diferente. Ela não significa que ela vai ser pior. O que a gente precisa é de estratégias que sejam adaptadas para esse momento da minha vida, para que eu possa viver e ainda ter qualidade de vida, apesar do meu joelho já não ser mais o mesmo, por exemplo. Né? Ao invés de eu sair correndo, eu vou devagar, mas eu vou. Eu converso com meu pai e ele passa por essa dificuldade. Ela fala assim: mas antes eu andava e não doía, mas eu fazia tanta coisa e não cansava. A vida passa rápido, me parece que não, mas principalmente no momento que nós vivemos tão agitados de fazer várias coisas. Então saber envelhecer, se preparar seria já um remédio, um preventivo para a nossa geração, é isso? Exatamente. E aí eu vou puxar um gancho da sua fala e contar como o nosso cérebro ele é danado, né? A gente olha para o passado e diz assim, mas antes eu conseguia isso, eu conseguia aquilo, e a gente só lembra da coisa boa. Isso é uma coisa, um fenômeno que acontece, óbvio, não só com pessoas mais idosas, acontece com todo mundo, inclusive pessoas com adoecimento mental, de ter essa comparação injusta, né? Antes era tudo bom e agora é terrível, agora não tem nada que serve. Se a gente for olhar de maneira mais cuidadosa, a gente provavelmente vai descobrir que antes ele também tinha mais dificuldades, antes ele não tinha tempo para almoçar com a família, antes ele não tinha um sono adequado. E aí essa recordação mais realista faz com que a gente perceba que agora não está tudo ruim. Tem coisas boas também. A ideia é a gente aproveitar o que tem de bom e usar estratégias para lidar com as coisas que tem ruim. Isso serve para qualquer fase da vida. Uma coisa boa é que os nossos ouvintes interagem e nós temos uma amiga Rita Cruz, que ela é escritora e ela fez um texto, um poema falando sobre o nosso tema e eu vou compartilhar com os nossos ouvintes agora. Rita, muito obrigado. Muito difícil falar e discutir esse tema, mas não dá para calar diante desse dilema. Por isso, irmã, irmão, diante de qualquer problema, enfrente a situação. Peça ajuda, esse é o lema. Faça uma nova amizade, escreva ou leia um poema. Mantenha serenidade, não tome atitude extrema. A vida ainda vale a pena. Rita Cruz. Doutora Nayane, a vida ainda vale a pena? Olha, eu adorei, Rita, muito obrigada. Que bonito seu poema, parabéns. A vida, ela tem tantas possibilidades, André, tantas possibilidades, e aí a gente tem que cuidar com aquele fenômenozinho que eu descrevi agora há pouco do nosso cérebro, porque ele realmente engana a gente. Lembra que o nosso cérebro ele foi feito, ele fala que foi fabricado lá na savana africana, em que o mundo era muito mais simples. A gente tinha que buscar comida e encontrar um abrigo. Em 2024, a vida tem muito mais variáveis, é muito mais complexa. E aí aquele mesmo cérebro ele vai tentar buscar coisas simples, padrões. E isso às vezes vai resultar numa percepção de realidade diferente daquilo que ela realmente é. Então eu vou pensar que o problema que eu tenho é o pior do mundo, que ninguém vai me escutar, que nada na minha vida vale a pena. São extremos realmente. Só que se a gente fazer aquela avaliação mais pormenorizada de novo, é bem provável que a gente encontre evidências de que não é bem assim. Então a gente pode treinar esse olhar mais realista, buscando, eu falo que é brincar de detetive, buscando evidências. Mas peraí, não vale nada mesmo? Me prove. Vamos levar essa ideia para o tribunal. Mas não tem nenhuma coisa boa, nem o ar-condicionado eu posso apreciar? Não, isso é uma coisa boa da minha vida. Vale a pena eu estar aqui hoje, porque pelo menos vai ter ar-condicionado, eu não vou passar calor. Ou então eu vou poder comer um pão de queijo que eu gosto. Ou então eu vou poder estar em contato com aquela pessoa que para mim é muito importante. É nesses pequenos momentos que a gente vai encontrando sentido, buscando os valores de vida que a gente tem como mais importantes. E aí, acho que o grande exercício é encontrar maneiras de ir aumentando a quantidade dessas coisas boas na vida, enquanto a gente vai enfrentando as dificuldades com recursos que sejam úteis. Eu lembro de um personagem de desenhos animados que era uma hiena desanimada.
salvo engano, Hard. Ó dia, ó céus, por que só comigo? Hoje nós encontramos várias pessoas, mas eu sou muito azarado, eu não consigo, eu não tenho sorte no amor, eu nunca ganho dinheiro, eu não acerto na loteria. Geralmente essas pessoas, elas acabam afastando quem está no entorno. As pessoas, nem vou falar, nem vou perguntar se está bem, porque vai falar que não está. O que eu posso falar para essas pessoas? Como eu posso auxiliar essas pessoas? Como eu posso dar uma injeção de ânimo, de disposição, de olha, o sol brilhou, o copo está meio cheio? Como que eu trato isso? E a gente começa validando, porque provavelmente essas pessoas realmente pensam e se sentem assim. Validar alguém não quer dizer que eu vou concordar com o argumento dela. Quer dizer que eu reconheço e compreendo a emoção que ela está sentindo naquele momento. Então, se a pessoa está me dizendo que ela acha que ela é muito azarada, que nada dá certo para ela provavelmente está se sentindo triste. E aí eu vou validar a tristeza. Nossa, deve ser difícil pensar assim. Então eu volto no exercício da escuta qualificada. Exatamente. E aí essa pessoa diz, nossa, alguém está me enxergando. Então talvez aqui eu tenha como me conectar. E nessa conexão é que a gente vai construindo a saída. Então, se eu entendo que alguém está escutando a minha dor, eu posso também me abrir para mais. E abrir para mais pode ser buscar essas evidências do que realmente está acontecendo na minha vida. É como se a gente fosse limpar o óculos. Sabe quando eu sou míope, eu uso óculos, então tem horas que tá tudo embaçado meu óculos, eu mal enxergo. Eu vou lá, pego um paninho e lavo, e limpo, ou ponho debaixo da água e lavo. E aí eu passo a enxergar melhor. Então, estando conectado com essa pessoa, porque agora eu validei as emoções dela, eu posso perguntar, vamos buscar uma saída? Vamos tentar ver se é isso mesmo? Ou vamos procurar um profissional que te ajude com isso? Porque daí vai entrar a educação também. Olha, isso aí que você está me dizendo é muito compatível com uma doença mental. E doença a gente trata. E volta um pouco no que você falou da maneira como a gente lida com saúde mental, né? Antigamente era um negócio que ninguém queria saber, ou a gente dizia assim, não, vai lá, você não está se esforçando. E a gente não diria a mesma coisa para alguém que está com câncer. A gente reconhece que a pessoa precisa de tratamento sério, profissional. Isso vale para a saúde mental também. Dizer que a pessoa não está se esforçando, que ela está com preguiça, que ela está fazendo mimimi, provavelmente vai só afastar essa pessoa e agravar o quadro. No universo de ouvintes, provavelmente alguém, nesse momento, está vivenciando essa situação. Ela está ali com pensamentos de dar cabo da sua vida, ela está sofrendo, ela está se afundando na cama, no sofá. E eu estou aqui como um profissional e vamos ganhar uma consulta grátis. O que a senhora diria para essa pessoa que nesse momento está nessa situação, nesse desespero, nessa falta de vontade de viver, de seguir, de continuar, de enfrentar? O que a gente poderia falar para ela agora? Ressalvados os limites, né? Porque obviamente não é um atendimento individualizado, mas eu posso dizer que sem dúvida que quando uma doença acontece, a gente precisa reconhecer que ela está ali. A primeira coisa é aceitar que as coisas não estão bem. Aceitar não significa que eu estou concordando, que eu estou feliz com aquilo, eu simplesmente estou permitindo que as coisas sejam o que são. Como a gente aceita o calor da cidade. É o que é. E aí a gente vai buscar maneiras de lidar com aquilo. Seja usando uma roupa mais fresca, buscando um lugar mais ventilado. No caso da doença mental, a gente vai buscar um lugar onde eu possa receber tratamento. Onde eu possa ter essa escuta qualificada, onde eu possa ter acesso a ferramentas baseadas em evidências para tratamento. E aí, a ideia principal aqui é saber que não vai continuar assim para sempre. É um sintoma, muitas vezes, o que você está sentindo. E sintomas passam com o devido tratamento. Então, sim, agora pode estar muito ruim, mas isso não significa que vai continuar para sempre. É buscando esse tratamento, é buscando essas saídas em conjunto com pessoas competentes que a gente pode se sentir melhor. E eu espero que elas possam encontrar esse caminho. Agora vamos nos dirigir ao público em geral. Quem está em casa agora viu um pequeno sinal ou quer ficar mais atenta a pequenos sinais. Uma mãe, um pai, um irmão, um filho que está olhando ali, ama muito seu pai, e a partir dessa nossa conversa, todo mundo vai exercitar a escuta agora, todo mundo vai exercitar o olhar atento. O que nós podemos falar para o nosso público em geral? É importante estarem atentos a sinais de mudança de comportamento, as pessoas que ficam mais caladas,
ou que tem alteração de sono, a pessoa agora passou a ficar mais deitada, mais fechada no quarto, mudança de rotina, costumava sair muito, fazer tal coisa, agora deixou de fazer. Tudo isso são sinais de que alguma coisa está acontecendo. É do mesmo jeito que a gente mede febre, a gente vê a pessoa com a testa mais quente, né? Em saúde mental a gente vê sinais comportamentais. Identificou um sinal, a gente pode ou perguntar para aquele familiar o que está acontecendo. Se a gente não se sente confortável, está tudo bem também, porque ninguém é obrigado a dar conta de tudo, mas a gente pode indicar o caminho para um lugar onde esse familiar pode ser atendido. E a gente pode começar a cuidar da gente também, porque quando a gente está bem, quando a gente está confortável com as nossas questões, a gente consegue ser esse ouvido mais atento para o outro. Se eu estou bem, eu brinco bem alimentado, bem dormido, feliz, então eu fico menos defensivo quando alguém me apresenta um problema. E aí eu posso me dedicar ao cuidado desse outro, que às vezes precisa muito. Doutora, estamos nos direcionando ao final da nossa conversa. O tempo passa rápido quando o assunto é bom, mas eu gostaria de deixar o nosso microfone aberto para que a senhora falasse o que desejar, o que eu não perguntei ainda, o que é importante a resgatar desse nosso bate-papo, o que é importante acrescentar para que os nossos ouvintes tenham uma experiência melhor desse tema saúde mental, que é muito mais amplo do que só depressão, é muito mais amplo do que só suicídio. Aliás, a nossa vida é norteada, é direcionada pela nossa saúde mental, precisa estar bem, né? Pode falar o que a senhora desejar agora. Eu fico quase em congelamento, assim, porque tem tanta coisa que eu quero falar, mas eu vou escolher um caminho. Primeiro eu quero dizer que problemas de saúde mental, eles são reais. Não é mimimi, não é invenção, não é para chamar atenção, é uma doença. A gente primeiro precisa constatar essa realidade. Em segundo, a gente precisa saber os caminhos para buscar para esses problemas serem resolvidos. Profissionais qualificados é uma coisa importante, a gente tem que tomar cuidado com opções que estão disponíveis por aí, que às vezes vão mais reforçar o problema do que de fato resolvê-lo. Então, profissionais que sejam regulamentados na profissão, que tenham um conselho profissional que fiscalize, por mais que a gente tenha limites nisso, mas é melhor isso do que alguém aleatório por aí. Pensa que a gente está tratando com doença, a gente não vai tratar um câncer com alguém que a gente encontrou na esquina. Isso vale também para a saúde mental, a seriedade é a mesma. E a gente também pode encontrar, ter na gaveta esses telefones importantes do CVV, que é o 188, o site do Instituto Vita Alegre, que é vitaalegre.com.br, que são lugares de apoio de saúde mental, que oferecem serviço de escuta gratuito, é importante dizer. Saber o telefone do postinho de saúde, se lá tem psicólogo. A gente pode ir construindo essa rede de suporte para que a gente tenha acesso sempre que precisar. Igual quando a gente tem a caixinha de remédios, não tem? A caixinha que tem o remédio lá para dor de cabeça, a gente vai ter também essa caixinha de suporte psicológico. E a gente pode cuidar da gente, como eu falei, né? Hábitos de vida saudáveis que a gente está cansado de escutar, que é dormir bem, se alimentar com qualidade, ter momentos de lazer, ter momentos de descanso, que eu sei que parece às vezes irreal na rotina de uma pessoa que é bastante cheia, mas a gente pode encontrar pequenos momentos, do tipo fazer um alongamento na hora que eu vou ao banheiro, pequenas coisas, ou cuidar do tempo que eu vou ficar no celular, para que eu tenha oportunidade de fazer outras coisas. Pequenas mudanças na nossa rotina de dia a dia, às vezes fazem um efeito muito grande na nossa resiliência de saúde mental. E aí isso vai prevenir, às vezes, problemas que a gente poderia ter no futuro. Então eu colho algumas coisas assim, como permitir-se, podemos fazer coisas que por vezes ficamos nos privando, e não ter medo de conversar, de se sentir frágil, de ser frágil, porque isso é normal. Exato. É isso? É humano. É humano? Isso, é humano. Gostei muito. Quero vê-la mais vezes, nessa vida ocupada. A gente dá um jeito. Vamos conversar mais sobre esse tema? Vamos, sem dúvida. Um tema extremamente necessário nos dias de hoje, né? Sem dúvida. Recebemos aqui no Tudo de Melhor a doutora Nayane Beckman Bozaipo. Que, olha, que manhã gostosa, que informações preciosas. Eu tenho certeza que você que está na nossa audiência conheceu um pouquinho mais desse tema tão vasto, tão amplo, mas que faz parte do nosso dia a dia e que por vezes não valorizamos. Estamos apresentando
Programa Tudo de Melhor, com André Luiz.